Ah, porque você nasceu com talento, tem talento, desenhar, não precisa fazer nada. Só sei desenhar como é que de talento, mas você é músico, você já nasceu sabendo. É mesmo, nasci sabendo, né? Nasci sabendo, não? Prova então! Hello, eu sou a Phoebe e sejam muito bem-vindos à nossa segunda missão do nosso diário de bordo. E hoje eu vou reagir a alguns desenhos antigos, pra ver de onde eu realmente comecei. E é interessante porque quando eu comecei a realmente querer aprender a desenhar, eu ficava maratonando vários daqueles vídeos de reagindo a desenhos antigos pra pensar, caramba, todo mundo começou de algum lugar, né? Mas eu ficava meio triste pensando que, nossa, porque eu não vou poder reagir aos meus desenhos antigos, porque agora eu vou ficar boa e tal. Eu acho que eu tenho alguns desenhos antigos. Então separei alguns e vamos ver onde tudo isso começou. Então começando, esse aqui foi quando eu vi e falei que eu realmente quero aprender a desenhar. Tem Tumblr, como podemos ver, né, as proporções incríveis e lindas. E eu lembro que eu fiz uma recriação desse desenho. Duas, na verdade. A primeira foi essa daqui. A segunda tá perdida no tempo, mas ficou melhor do que essa daí. Que shampoo tu usa, amigo? Essa daí eu tentei fazer uma pessoa tocando um violão, as proporções tão lindas, essa mão tá incrível, nossa. Tá perfeito. Quem dizer que não é invejoso. Sabe aquela coisa de esconder a mão porque você não sabe desenhar? Nesse caso, estavam me acusando de ter cortado o braço inteiro dela fora porque eu não queria desenhar ele. E eu ficava revoltada, eu ficava, não, é só representação, ela não pode só ter um braço, que preconceito. Era porque eu tava com preguiça de fazer e não sabia fazer. Aí também começou a saga de eu não saber desenhar olhos. Esse é um desenho de Natal que eu tinha feito da Phoebe. Eu tentei digitalizar ele depois. Eu não tenho muito a comentar sobre, não. Por isso que você deve estudar formas para os bracinhos não ficarem parecendo salsichas que nem esse. Aqueles desafios de pegar 3 emojis e fazer um personagem, um desenho com eles. Aí eu peguei urso cereja e cachecol. Aí saiu isso daí. Eu tenho ele digitalizado porque eu ainda faço isso muito, na verdade. De fazer no papel porque eu acho mais fácil e depois digitalizar. É sobre. A cabeça maior do que a da sua mãe. Esse desenho era pra uma competição de uma gacha-tuber que eu gostava. Aí tem o C dela, ignoremos aquele projeto de furry ali atrás. E o personagem emo depressivo de Boku no Hero. Ela gostava muito dele, eu fiz ela tirando uma flecha do amor. Eu claramente não usei poderzinho pra esconder a mão, tá bom? Eu não fiz isso, eu jamais faria uma coisa assim. Eu achava que eu ia ganhar, ganhei. Não. Também não vou dizer quem era porque é um passado muito triste, que ela deve se arrepender muito de ser gacha-tuber, usar gacha-life e gostar de Boku no Hero. A vida copia a arte, né? Nesse dia eu tava muito emo, aí eu fiz um desenho ó, sugando as cores dela porque ela está depressiva, sugou o cabelo junto. Não ficou tão ruim assim, vai. Esse coque que tá meio estranho. Eu achei engraçado que eu coloquei ali que minha amiga me ajudou com algumas dobras e uma boca. A boca é dificílima de fazer, as dobras também, acontece. Isso não é uma orelha de furry! Mas olha só, aqui eu tava tentando aprender cabeças e olhos e bocas. Ó, a primeira vez que eu tento desenhar a roça de lado, eu me orgulhei muito quando eu fiz esse desenho. Mas ó, a saia não ficou tão ruim assim, vai, só todo o resto. Esse aqui, o povo da escola, quando eles falavam, ai, nossa, você desenha. Eu falava, eu mostrava isso daí. Porque eu me orgulhava muito disso daí. Eu gostei desse estilinho meio chibi, só esse olho aí que eu não sabia fazer. Mas ó, já dava pra ver que eu entendia mais de sombras e tal. Mas ficou fofinho. Esse rosto de modelo com olhos tão seduzentes. Mas ó, apesar da minha dificuldade, eu tava tentando estudar mãos, e olhos e boca. Eu tinha muita dificuldade de fazer olho, meu Deus. Né, aqui foi quando eu comecei a assistir Léo MK. Acho que dá pra perceber, né, um desenho de muito respeito, com certeza. Mas eu comecei a assistir ele antes. Acho que é aí que eu comecei a aplicar os conhecimentos. Minha nossa. Desenho com uns atributos aí que minha personagem nem tem. Mas o coque até que ficou bonitinho, vai, não vamos negar. Então, né, eu já tava rindo quando eu vi isso daí, até que eu descobri que tinha alguma coisa atrás. E que, na verdade, esse desenho, ele tinha mais de um personagem. E daí eu fui ver, e eu fiquei rindo por uns 5 minutos essa droga aqui. Porque realmente é o que parece, que essa personagem tá usando drogas. Mano, ele usando as drogas. Mas esse de boa isso aqui. Eu percebi que a câmera só focando em um lugar, mas tipo, o que é isso, cara?
qual lugar? Porque serve. Esse lugar também tá nas drogas, mas que dia. Vocês viram que ela foi raiz. A Vani nem existia nisso daqui. Mano, eu acho que... Mano, claramente eu fiz muita justiça verdadeira. Os personagens, eles não tinham só um olho. É que eu fazia no papel pra digitalizar e copiava e colava o olho depois. Phoebe em outra versão. Até que ficou bonitinho, eu tentei fazer uma line art aí na vida real com uma caneta Bic e um sonho. Se eu não me engano eu digitalizei, acho que eu também tinha gostado dele digitalizado. Não foi meu pior desenho até agora. Esse aqui eu gostei, eu fiz no Natal de 2022 e eu realmente gostava bastante dele. Eu só não sabia fazer o olho novamente, né, como podemos ver. Mas eu gostei bastante da pintura, acho que deu um salto significante na pintura. Só o fundo que eu não sei fazer até hoje, no caso, né, estragou o desenho aquele fundo. Dos mesmos criadores de Menininha Tumblr fazendo o Sinal da Paz, temos Bruxinha e Fadinha. Esse aí eu sei que eu recriei. Eu recriei 2 anos depois, até que foi legal a pose. Esse pé quebrado minúsculo, essa mão que eu não sabia fazer. E o da Bruxinha também, eu mantive o mesmo design praticamente. Mas tá muito incrível, eu era uma gênia do character design, ó, perfeito. Aqui tem uma história engraçada, porque eu peguei o Gacha Life, todos temos um passado obscuro, e tem aqueles, pra você montar os personagens, tem aqueles númerozinhos de coisinha que você pode pôr. E eu saí perguntando pro povo da minha sala, números aleatórios, escolhe um número de 0 a 300, se que eles escolhessem eu montava você. Aí depois eu desenhei. Eu digitalizei, mas esse aí ficou muito, muito melhor, e dava pra ver que eu tava evoluindo um pouquinho nos olhos, pelo menos. Esse aí é o do começo do vídeo, eu tava muito motivada a fazer um desenho limpo. Saiu isso, não vou comentar nada. Eu acho que tem um pouquinho de roupa na sua dobra. Esse aqui eu tava querendo tentar aprender a pintar com aquarela. Aí eu tentei copiar uma foto do Google. Né? Não deu muito certo, mas também não deu muito errado. Esse aqui é uma recriação de um que eu tinha feito há muito tempo atrás. Esse aqui foi real um dos primeiros que eu tentei fazer. Nossa, tá tudo bugado, a mão tudo zoada. As cores, não tá incrível, tá incrível. É aquela recriação suprema. Já deu pra ver uma grande evolução, há 2 anos de diferença, tinha melhorado bastante até. Aqui eu tava tentando desenhar olhos, porque eu, como vocês podem ver, eu sempre tive muita dificuldade em desenhar olhos. Principalmente porque eu só tinha uma referência de artista e o estilo dela de olho não combinava muito com o meu. Mas eu tava me esforçando, vai. E aqui eu tava tentando desenhar mãos. Porque diferente de você, eu tento estudar mãos, eu não escondo elas nos desenhos. Eu claramente nunca fiz isso. Aí engraçado que eu tava lá, 12 de 1 de 2023. 13 de 1 de 2023. Eu tava, 2023 vai ser meu ano. Eu parei no dia 16. Não ficou bom, mas ficou melhor do que era o design da personagem original. Eu não vou tentar passar pano. Nossa, esse aqui foi o marco. Foi o marco. Porque foi quando eu senti que eu realmente comecei a evoluir. Porque já dá pra ver uma diferença no olho, na boquinha aí. Isso não é uma orelha de gato. E aí eu coloquei ali para as pessoas darem notas. 9, 9,5, 8,5, 8. Tinha que ser alguém que deu 8, né? A pessoa desenhava bem mais independente. Mas isso aí realmente foi um marco. De verdade. Eu me orgulhei muito desse desenho na época. Mas olhos, ó. Agora eu comecei a evoluir nos olhos. Provavelmente fiz na aula de matemática, porque quem nunca desenhou na aula de matemática não é artista de verdade. Não, aí começa a decair de novo com essa creepypasta do 20, daquele jogo lá, o gancho impactante. Mas eu lembro que eu odiei esse desenho no dia que eu fiz mesmo. A gente terminou o ano em 2023 aí decaindo. Depois foi uma queda muito grande em habilidade, mas né? Nem sempre a gente tá bem. Terminamos aí com alguns estudos de cabeça. 2023 não foi meu ano, mas é sobre. Aviso que os desenhos a seguir não tem muito comentário, então farei uma speedrun de reação a esses desenhos para começarmos os digitais e esse vídeo não ter 30 horas de duração. PS, tá tudo fora de ordem. Finalmente comecei a evoluir com uma personagem de desenho de pré-adolescente nerd. Darwin estava certo, a gente de fato evolui. Tentando desenhar homens, saíram todos fanboys. Tirando esse lindão aqui. Mais um desenho daquele cara de o gancho impactante. Interrompemos a speedrun para mostrar que... Ó, pra quem fala que eu não estudo desenho, desde 2021, em 2025 eu comecei a tentar aprender caixa.
linda, diva, arrasou. Essas caixas nem estão todas proporcionalmente erradas. Isso aqui tá interessante. Eu tava tentando, parei completamente. Foi a única vez que eu treinei caixa na vida. Mas eu vou começar a fazer isso, gente. Arrasou nesse desenho. Um lápis, uma borracha, um esfuminho e um sonho. Parte 2 do sonho. Não sei se deu certo ou errado. Outro fanboy. O vente do gancho impactante teve um glow up. Estando character design. Quem nunca desenhou olhos numa aula de matemática não é artista. Character design para uma competição onde você tinha que transformar objetos em personagens. Comentem o que vocês acham que é para mim ver se eu falei miseravelmente ou não. Eu não ganhei. Na verdade, eu nem terminei. Aquele meme de emo depressivo. Não era minha intenção. Pausa para falar sobre ela ser de uma personagem de uma amiga minha, que é muito boa. Eu vou deixar o canal dela aí. Ela faz umas dublagens muito tops. E ela logo vai começar a postar conteúdo de desenho e de animação também. Segue ela. Boneca russa. Digitalizei. Amo até hoje. Sonâmbula. Mostrado no primeiro vídeo aqui do canal. Vai lá assistir. Tava sem inspiração e desenhei minha garrafinha. Columbina parte 1. Columbina parte 2. O segundo ficou uma bosta. A roupa ficou legal. A cabeça estragou tudo. Bem chique. Digitalizei. Tava evoluindo um pouquinho em cores. Dei de presente para minha professora de dança. No caso, esse é o rascunho. Amo. Tentando aprender anatomia. Desafio dos 3 emojis. Não gostei, muito sem criatividade. Desisti na metade. Quem nunca desenhou olhos na aula de matemática? Esse foi meu primeiro desenho digital que eu fiz 100% no digital. Considerando que eu fiz no dedo, num celular pititico, não tá horrível. Mentira, tá assim, mas enfim. Eu lembro que eu gravei o processo desse desenho, nostalgia. Só que tá perdido na internet, a gente nunca vai achar. Gente, achei! Ei, Vamos ver. Esse é o especial de Halloween. Que droga é essa, cara? Eu tenho os outros digitais, mas eu meio que perdi eles. Se eu achar um dia eu mostro. Daí vamos começar com esse daí. Era pra ser a coruja do Harry Potter, só que versão humana. Não deu muito certo. Ah, mano, a ideia até que tá boa de luz e sombra. Mas esses olhos, cara. Esse aqui é o ambiente, a iluminação assim tá satisfatória. Até que tá, vai. Mas primeiro aqui, quem que segura um livro assim? E segundo, que olhos são esses, cara? Até que eu tava ficando menos tímida com as sombras e tal. Mas de novo esses olhos. E o cabelo. E tudo, cara, mas... Ah, sei lá. Nossa, esse aqui eu mergulhei tanto, cara. A luz até que ficou legalzinho. O cabelo, eu gostei bastante desse cabelo. Esse aqui eu fiz de Halloween. Ah, até que ficou interessante. Ficou parecendo bem aquele estilo de terror antigo, sabe? Meio romântico e tal. Ficou interessante. Aqui eu comecei a desenhar pelo tablet. Eu já fiz 3 recriações desse desenho, que eu faço todo ano novo. Eu vou pôr todos. Já deu pra ver uma grande evolução desses anos, com a escolha de cores, composição e tal. Mas eu quero evoluir ainda mais. Então no final do ano a gente vai usar esse desenho de fim de ano como comparação, pra ver como é que eu vou estar. Mas já deu pra ver uma evolução interessante. Esse aqui é aquele da boneca russa, só que a primeira de todos, com a cara dela, mas vai mudar completamente o design dela praticamente. Esse é um dos meus favoritos de todos até hoje. Eu gostei muito de como ficou esse fundo, a pintura, a pose, e gostei muito de tudo. Não está perfeito, mas certamente é um dos meus favoritos. Esse aqui eu também gosto bastante, principalmente porque a perspectiva dessa cabeça é bem difícil de fazer. Aí eu tive que cobrir com o cabelo. Mas ó, aquela mão ali, eu não fiz tracing. Eu mergulhei muito por causa disso. Esquece o desenho inteiro, aquela mão ali. Mas eu gosto muito dele também. Esse aqui eu fiz pra um trabalho na escola, que era pra fazer uma recriação de uma obra, uma releitura. E daí eu fiz essa obra da Joana Dark, como se ela tivesse meio que um quadrinho de mangá. Ficou legalzinho, a armadura foi bem satisfatória de fazer. Esse aqui eu tava ficando bem menos tímida com as cores, mas eu achei interessante que o rosto dela, por causa da sombra, acabou parecendo um porcelana, não sei. Mas ficou bonito. Esse aqui era de um mocinho de um amigo. Eu gostei da pose, gostei da sombra. Só a perspectiva do rosto e o cabelo que me incomodaram bastante. Isso eu passei o carnaval 2025 inteiro fazendo, mas ainda gosto bastante. Mas eu chamo de famoso desenho engano iniciante. E algum iniciante olha e fala, nossa, ela é muito boa, olha essas cores, sei lá o que. Qualquer um que sabe desenhar sabe que eu não fazia a menor ideia do que eu tava fazendo com essas sombras desses caras. Eu só tava seguindo minha intuição. Ficou
ficou estético no final? Até que sim. Mas ainda assim, ainda tem muito a evoluir. Esse eu fiz quando lançou Guerreira do K-pop. Não tá bom, não tá ruim, só existe esse desenho. Esse foi o que eu fiz da Phoebe oficial com a roupinha dela de agente secreta. Eu mostrei ele no meu primeiro vídeo, né, que eu fiz. Então vão lá assistir se vocês querem ver a speed art dele. Ele ficou muito bom, foi o último que eu fiz. Obviamente eu pulei alguns desenhos, principalmente digital, que teve uns saltos bem grandes. Mas é que eu realmente era meio vagabundo, então eu não desenho tanto quanto eu gostaria ou deveria não. Mas enfim, esse foi o vídeo. Pra vocês verem que não é dom, é anos de suor. Mas a gente vai evoluir cada vez mais e agora eu realmente vou estudar. Realmente vai ter uma melhora explosiva isso daqui. Guardem minhas palavras. E se vocês quiserem me acompanhar, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um comentário aí. E foi essa a nossa segunda missão do nosso diário de bordo, Operação Sketchbook. A gente vive na escuta, câmbio, desligo.